Salve, pessoal! Eu sou o Adir Ferreira, aqui no Tudo Num Só, e hoje nós vamos falar sobre bilinguismo e educação bilíngue, escola bilíngue, o que realmente é isso, o que os pais precisam saber, o que os professores precisam saber. Eu trago um convidado, um grande amigo querido, que é o Alex Tamulis. Ele vai se apresentar rapidinho e nós não vamos enrolar vocês, nós já vamos direto para a primeira pergunta que já está aqui na minha agulha. Alex, bem-vindo! Muito obrigado, Adir. É um prazer enorme estar com vocês, a gente poder falar um pouquinho sobre bilinguismo, sobre educação. Muito obrigado pelo espaço, viu? E agora nos conte de onde você vem, você está fazendo o que hoje em dia, você trabalha com o quê? Perfeito. Eu trabalho na Macmillan Education, do Brasil, uma editora especializada em ensino de idiomas, né, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, e uma editora que está desde 1843 publicando. A primeira publicação foi o Alice no País das Maravilhas, o Alice in Wonderland, e desde então trabalhando na educação. Eu estou há 10 anos na empresa e eu, na verdade, venho da área de linguística. A minha formação é em linguística teórica, que eu fiz na Universidade de São Paulo, né, e eu sou apaixonado por idiomas, assim, eu gosto muito de poder ter oportunidades de tentar mudar a educação, tentar trabalhar para contribuir com mudanças na educação, mesmo que sejam incrementais, e eu acho que as iniciativas são essas, a gente poder conversar, refletir, né, sempre um trabalho de reflexão para a gente poder melhorar cada vez mais. Então eu venho dessa área, né, e trabalhei muito como professor de inglês há muitos anos, e hoje eu estou do outro lado na parte de materiais, né, produzindo materiais e ouvindo os professores para que a gente consiga cada vez mais melhorar esses materiais didáticos que eles trabalham. Maravilha, eu estou vendo um crachá em você, onde você está exatamente? Isso, hoje eu estou numa conferência, né, na Breast Tissue Conference, é uma conferência internacional que acontece bienalmente, né, a Bienal. Ela aconteceu, infelizmente não aconteceu em 2020 devido à questão da pandemia, mas hoje, em 2022, a gente voltou, e eu estou super feliz de estar aqui, porque a gente encontra todos os professores de inglês, a gente encontra todas as editoras, todo mundo trabalhando em prol de mudanças, né, do desenvolvimento, que a educação consiga cada vez melhorar mais. Eu Isso. imagino que um dos tópicos, um dos hot topics aí, seja como está sendo o bilinguismo, a escola bilíngue, o ensino bilíngue. Para quem está chegando agora, ó, eu fiquei sabendo, eu sou um pai de uma criança e tenho a oportunidade de colocar essa criança numa escola bilíngue. O que eu preciso saber? O que pode povoar minha imaginação? Nossa, mas ele vai estudar inglês? É só em inglês? Mas e a história do Brasil? Ele não vai aprender? Qual o primeiro mito que a gente pode quebrar na educação bilíngue? Perfeito. Então, a primeira coisa é que eu acho que é interessante a gente fazer uma dicotomia, uma divisão entre o bilinguismo e a educação bilíngue, porque o pai, muitas vezes, quando ele fala, eu quero meu filho numa escola bilíngue, na verdade, continua buscando o objetivo da comunicação do filho. Ele acha que, de repente, outros lugares não vão trazer isso, e que a escola bilíngue vai trazer isso, mais oportunidades de comunicação, de fluência. E, na verdade, a educação bilíngue ela é muito mais abrangente do que isso, né? Assim, existem várias formas, eu não estou colocando aqui como verdade absoluta, eu estou colocando um ponto de vista da editora, que trabalha com várias instituições, em que a gente vê a educação bilíngue, baseada no que os pesquisadores também colocam, como uma oportunidade da gente melhorar não só a questão da proficiência, da questão da fluência, mas também da gente desenvolver esse indivíduo, né, competências e habilidades, usando dois códigos, usando duas interfaces cognitivas. Então a gente vai muito além, né? Então quando você fala, eu quero colocar meu filho numa escola bilíngue, o pai ele só quer falar, eu quero que meu filho fale inglês, ou fale francês, ou fale espanhol, um objetivo mais linguístico, sendo que a educação bilíngue ela tem um objetivo mais holístico na questão da formação do indivíduo, aproveitando desses dois códigos e justamente dessa interface que o cérebro da questão cognitiva vai misturar, e isso é benéfico, na verdade, para um indivíduo. Quanto mais cedo a gente começar a fazer isso, melhor nessas experiências culturais que a gente gostaria de poder emular dentro do ambiente de educação bilíngue. Eu entendi. E agora, se eu for procurar uma escola bilíngue aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, eu sou um pai leigo,
né? Eu sou algum profissional liberal, mas eu não tenho experiência, não tenho conhecimento de causas linguísticas. O que eu devo mirar primeiro e o que eu não devo mirar? Eu sei que o que eu não devo são promessas de coisas muito rápidas, né? A gente sabe que é todo um processo de décadas, inclusive, né? E o que esse pai fala assim, ó, acho que eu vou nessa escola porque essa escola está apresentando isso aqui. Perfeito. No geral, o Brasil houve um aumento da procura por escolas bilíngues nos últimos anos, porque justamente corre essa questão dos benefícios da escola bilíngue. Então o pai fala, o que eu devo encontrar? Bom, você pode começar, lógico, depende das metas. Então, digamos, um pai que queira falar, olha, meu filho precisa ter mais contato com o inglês. Então, já temos algumas escolas com programas bilíngues. Assim, ela vai falar assim, olha, eu tenho um programa bilíngue. Nesse programa, existe muito espaço para várias possibilidades. Então, ele pode falar, olha, é um programa que trabalha 3 aulas por semana, sendo 2 aulas com foco maior no ensino do idioma e uma aula com foco no conteúdo. E aí ele vai ter aulas em inglês, porque o segredo está em aulas de inglês, ou seja, eu vou trabalhar advérbios, eu vou trabalhar substantivos, eu vou trabalhar uma questão do inglês em si, o inglês pelo inglês, ou eu vou trabalhar qualquer coisa em inglês. Então, a gente tem que procurar essa divisão. A carga horária sendo baixa, digamos, 3 horas por semana, geralmente você vai ter 2/3 para a parte de língua e 1/3 para a parte de conteúdo, mas o programa bilíngue, na sua cidade, deveria pelo menos trabalhar esse mínimo. Com mais tempo, a gente vai expandindo as possibilidades, porque aí a gente vai falar do desenvolvimento holístico, então você vai poder trabalhar as matérias de maneira separada, né? Você vai poder dar mais tempo para o conteúdo, para o inglês como meio de instrução. Então, é aquela situação que você está tentando trazer a experiência da escola internacional. Então, se ele estivesse nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, mesmo na Índia, se ele estivesse estudando o inglês, estudando o conhecimento de matérias acadêmicas em inglês. Então, você traz isso de uma forma artificial, mas você traz isso de uma forma mais que você possa gerar experiências, que você possa desenvolver competências e habilidades. Então, começa com um mínimo de 3 horas por semana, pode ser 5 horas por semana, você já vai ter aula todo dia. Então, você tendo aula todo dia, você pode dividir. Você faz algumas aulas de conteúdo de language, né, de língua, você trabalha conteúdo de matemática, de história, de geografia, ou você pode chamar de ciências da natureza, trabalhar tudo junto, depois ciências sociais, artes, mas você precisa de um mínimo de carga horária e você precisa que o programa bilíngue tenha, no mínimo, pelo menos um terço dele ali dedicado a isso. Por quê? Aí eu explico por quê. Porque a questão é, o contato com os idiomas de uma forma mais abstrata vai desenvolver competências e habilidades ali no cognitivo, experiências, essa interação do português e do inglês em conteúdos mais abstratos, em conteúdos mais acadêmicos, gera benefícios do desenvolvimento cognitivo. Então, a gente vai usar essa oportunidade, usando o inglês e o português, e isso vai aumentando. Pode ter 10 horas por semana, pode ter 20 horas por semana, ótimo. E aí a gente vai trabalhar outras questões, porque uma outra questão da educação bilíngue é a questão da competência cultural. É importante o cidadão estar inserido no mundo. Então, a educação precisa ser uma janela para que esse indivíduo tenha contato com N culturas, através do inglês, comparando com o português, com a língua materna dele. Então, não seria só para estudar inglês, seria uma oportunidade, sim, de se adquirir conhecimentos, de se utilizar experiências culturais reais, histórias, com a carga horária que aquela escola vai ter. E aí tem uma questão financeira, tem uma questão de tempo, tem outras questões que vão sendo colocadas. Ó, eu recebi uma pergunta de um professor ontem, que eu fiz uma pesquisa entre os meus professores ali também, e eles têm uma dúvida que é qual que é a diferença entre o CLIL e o EMI? Perfeito. Bom, assim, as diferenças básicas seriam o CLIL, ele é o conteúdo e a língua integrados. Então, assim, você pode ter, aí você vai ter um gradiente de possibilidades, né? Então, o CLIL, você vai ter lá uma possibilidade de fazer o que eles chamam de soft CLIL, que você vai trabalhar mais language do que content, ainda assim com um viés linguístico. Você traz o conteúdo, mas você está trabalhando a questão linguística ali, né? Fazendo listening, trabalhando skills, que a gente fala na aula de inglês. Ou você pode ter uma coisa já mais para o
o, a questão acadêmica, que aí você vai saindo dessa parte da language, quer dizer, porque qual que é a diferença? Um aluno que adquiriu, porque aí eu acho que é importante a gente pensar em aquisição e aprendizagem, né? A questão de quando você adquire uma língua, você não para. Eu agora não estou parando para saber se eu estou conjugando, se eu estou cometendo algum erro. Podemos falar de qualquer assunto. Agora, a gente começar a falar de triângulo, equilátero, isósceles ou escaleno, a gente não vai parar para pensar na parte da língua. A gente vai falar das questões abstratas dessas formas, digamos. Então, a questão do Clio, ela vai devagarzinho, num gradiente, trabalhando língua e conteúdo. Então, digamos, dentro dos triângulos, eu vou ter lá os substantivos, etc. Estou pegando um viés gramatical, mas poderia ser listening, poderia ser qualquer outra habilidade. E até o ponto que você abandona, não abandona, mas você vai dar o foco só naquele conteúdo, porque a língua já está. E aí o EMI, o English as a Medium of Instruction, quer dizer, o English, na verdade, aqui, ele se torna só o veículo. Ele se torna só o veículo, e aí você trabalha da forma semelhante ao que você trabalharia numa aula acadêmica, numa aula em qualquer lugar. Então, basicamente, assim, no limite seria isso, né? O Clio, ele ainda tem o conteúdo e a língua integrados. Em que nível? Em vários níveis. Não tem uma questão matemática de te falar, esse aqui... tem pessoas que vão colocar mais conteúdo ou pessoas que vão colocar mais language. De qualquer forma, o intuito, as lesson aims, né? Elas são tanto de conteúdo quanto de language. E aí você também tem a questão do assessment, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso de forma formativa, que é uma questão mais abrangente, de você ter um checklist de competências e habilidades que você quer ver no aluno, ou de uma forma mais somativa, que é o percentual do conteúdo que você colocou ali, que esse aluno absorveu, e aí é uma coisa mais tradicional, uma avaliação mais tradicional. Então, assim, muito rapidamente, em linhas gerais, seria isso. O Cleo, ele trabalha conteúdo e língua, e o EMI, ele é o inglês como um veículo, simplesmente, de uma aula mais acadêmica. Mas, logicamente, eu estou fazendo uma visão mais reducionista, mas para a gente ter uma separação aqui, né? E agora, se um professor quiser começar a trabalhar com educação bilíngue, professor de inglês, ele já fala inglês, que outra formação ele pode ter? Porque é um negócio recente, né? A gente tá se formando nisso aí ainda. Que caminho ele deve trilhar? Aonde ele vai? Quem ele procura? Que blog ele vai? Isso, essa parte é importantíssima, Adira. A gente tem, hoje, a gente tem a questão dos bacharelados, que são os bacharelados mais clássicos que os professores procuram, que seria letras e pedagogia. Esses bacharelados ainda não contemplam exatamente a educação bilíngue. Existem diretrizes que foram homologadas, publicadas, que dizem que o professor precisa ter uma especialização de 120 horas nessa área. Então, nós teríamos professores que teriam que buscar cursos ou no Brasil ou fora de especialização que trabalhassem esses contextos, porque realmente nesse momento, como é uma coisa muito nicho, ela é contextualizada. Então, ainda não há um bacharelado genérico que trabalhe isso, mas você tem cursos de especialização. Então, eu vou mencionar aqui alguns. Tem o Instituto Singularidades, por exemplo, tem na Inglaterra tem a NIL, que é a Norwich Institute for Language Education, que você pode fazer também cursos de especialização. Você tem a Faculdade de Cultura Inglesa também. Você tem vários aqui. A pessoa fizer uma pesquisa que ela pode se especializar especificamente em tudo isso que a gente está falando. E aí ela vai ter uma visão mais direcionada e vai ter ali instruções ali, um período de tempo legal para trabalhar e para poder se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais ali, poxa, eu vou conseguir, eu entendi esse universo e agora eu tenho as ferramentas para conseguir trabalhar nesse universo. Porque, na verdade, não é somente a competência linguística, você tem que ficar competente também na sua avaliação, na sua maneira de ver aquilo ali. Não é só você falar o idioma e ir lá dar uma aula de ciências, né? De ciências sociais, ciências humanas, etc. É você ver aquele ambiente, ver aquele aluno, ver aquele parceiro ali para construir, né? Utopicamente, às vezes, algo que você, eu quero fazer isso. Mas às vezes você sabe, né? No chão da sala de aula a gente tem surpresas e precisa se adaptar, né? Exatamente, exatamente. Então é uma questão de realmente trazer os contextos para que esse professor possa praticar e aí sim aplicar isso na sala de aula com esse viés.
Então, assim, a questão, por exemplo, que é um desafio da educação bilíngue, é a questão do conteúdo. Porque o conteúdo do ensino fundamental, ali, até o quinto ano no Brasil, que seria a faixa de 10 anos de idade, é um conteúdo menos abstrato, né? É um conteúdo que os professores da pedagogia e da letras, eles podem ter mais tranquilidade de se trabalhar. Ao passo que o conteúdo do Fundamental 2, ele é muito específico, né? Quando você vai falar da matemática, você já sai da aritmética do Fundamental 1, já entra na álgebra, você já entra na questão da geometria, você já divide em áreas específicas, em ciências, você já começa ali no oitavo ano a falar de química, de física, você já entra mais em detalhes e abstrações que são mais desafiadoras. Mas isso não significa que o professor não consiga chegar nesse ponto de poder dar uma aula de conteúdo. Eu acho que, obviamente, é um longo caminho para chegar no EMI que a gente estava falando, né? Muita gente começa com o CLEU e essas especializações, elas estão, sim, muito preocupadas com essa formação dos professores. Então, o que você falou, competência linguística do professor, ou seja, ele utilizar o inglês ali, né, em sala de aula e saber também desenvolver essa competência linguística, ajudar, né? Ele é um mentor, ele é um facilitador, ajudar a desenvolver essa competência linguística no aluno e também aproveitar para desenvolver outras competências e habilidades através do inglês, através das disciplinas acadêmicas, através da cidadania global, né, da questão da sustentabilidade, da questão da participação desse aluno como cidadão global. Então, acho que, assim, em linhas gerais, a gente está tentando caminhar para isso, né, devagar, a gente está tentando implementar essas questões na educação do Brasil e o governo já, com essas diretrizes, já está também tentando formalizar isso para que as escolas possam se adaptar. E o que está emperrando esse progresso agora? Eu falei assim, ok, ó, olha, tá lindo, tá lindo. O que está te impedindo, por exemplo? Sim, bom, as diretrizes estão ali. Eu não vou dizer que as diretrizes estão exatamente perfeitas, mas é que a gente tem que entender a realidade do país, né? Então, a realidade do Brasil, se a gente estivesse fazendo isso na Argentina, no Chile, no México, cada país tem os seus desafios. Hoje, as diretrizes, elas têm uma questão de carga horária, porque a escola precisa ter um mínimo de carga horária com aulas em inglês. E a gente tem uma questão da própria BNCC, né? Então, assim, a gente vai que é o currículo brasileiro que é seguido de desenvolvimento de competências e habilidades, a gente tem uma questão de carga horária e a gente tem uma questão de formação. Então, a gente conseguindo melhorar esses dois pontos, né, que as escolas consigam ter mais carga horária para se dedicarem realmente a essa questão da introdução dessas abordagens, né, principalmente a abordagem do conteúdo, que a gente falou do CLEU, por exemplo, e a questão da formação dos professores. Falta staff. Hoje a gente tem uma questão do staff, né? A gente tem poucos professores. Vamos pensar assim, o Brasil é gigante. A gente tem 27 estados aí, 26 estados e o Distrito Federal, e é uma questão que a gente pensa, poxa, será que eu consigo, em todos os estados, ter professores que estejam aptos a trabalharem a educação bilíngue hoje da maneira que o mercado pede? Como que eu posso mudar isso? Então, o trabalho tanto na parte pública, é uma parceria público-privada, na verdade. Você precisa do público ali trabalhando a questão disso ser homologado. Então está meio emperrado, mas vai acontecer. E a questão do mercado em si, do mercado. Então, as melhores condições para todo mundo, para os professores, para os pais, para as instituições, para que a gente consiga em harmonia e fazendo essa mudança, né? Porque a educação é mudança, na verdade é transformação. E é o que está se trazendo é uma busca pela melhoria, mesmo que comece devagar, mas a gente está transformando. Então, é muito legal você dizer, porque muita gente acha que educação é imposição, né? Mas educação é transformação. Você põe a sementinha ali, alguns pegam, outros não pegam, enfim, tá tudo certo. E essa transformação, você formar diferentemente, isso é muito maravilhoso mesmo. E tendo no inglês, né, como um outro meio de comunicação, porque eu falo para as pessoas que saber outros idiomas me permite ver mundos que eu nunca veria se eu soubesse só o meu próprio. E ó, me diz uma coisa para a gente fazer um wrap-up aqui. Eu tô adorando, eu ficaria 2 horas conversando com você, Alex. O que a Macmillan Education está fazendo para ajudar nessa educação bilíngue aqui no Brasil e na América Latina? Isso, perfeito, Adir. Não, eu estou adorando o papo, eu também concordo, eu acho assim, a educação é transformação, a educação ela deveria buscar um pouco menos de estrutura da questão que você falou, como a gente trabalha várias abordagens,
a gente não está buscando tanto essa questão da estrutura, a gente está buscando mais a criatividade, a autonomia, o aluno contribuir mesmo com esse processo, para que a gente tenha indivíduos mais críticos no futuro, que a gente tenha indivíduos que possam mudar as coisas, ou pelo menos reorganizar. Então, assim, começa na educação. Se a educação é muito rígida, ela mesma está se contradizendo, ela mesma não está deixando o molde ter outras formas, né? Então, a gente trabalha para isso. Na Macmillan Education, a gente tem um programa Advancing Futures, que a gente está pensando na questão da Global Citizenship, da cidadania global. A gente está presente em mais de 120 países, né, no mundo, e a gente tem que se beneficiar dessa questão desse intercâmbio cultural. E a partir do momento que eu conheço o outro, eu conheço melhor a mim mesmo. E eu também sei que eu mesmo, tendo nascido no Brasil, eu sou um cidadão do planeta Terra, então assim, eu não preciso estar preso a vínculos somente com um grupo. Eu preciso, na verdade, quanto mais grupos eu conheço, mais heterogêneo eu posso me tornar na questão de como eu trabalho a parte socioemocional da minha vida. Eu acho assim, muitas vezes as escolas focam na questão técnica, mas tem a questão socioemocional. A gente tem a questão da empatia. Como é que eu meço empatia? Como é que eu meço criatividade? Como é que eu meço quanto colaborativo eu sou no meio de trabalho ou na escola? Então, o Advancing Futures, ele vem para trabalhar essas soft skills, ele vem para trabalhar a questão da cidadania global, ele vem para trazer a diferença, de falar assim, embrace difference, né? Vamos abraçar essas oportunidades e não tratar isso como com coisa assim, com essa mentalidade de estranhamento, não é, na verdade não é uma diferença, é parte da humanidade, e eu acho que a Macmillan, ela está muito engajada nessa questão com o programa Advancing Futures, e a gente traz isso nos materiais. Então, os materiais vão se moldando também. Os materiais, eles vão também, não só ficando o livro físico em si, mas eles vão partindo para a plataforma, e eles vão dando oportunidade dos alunos criarem junto, né, dos alunos também terem essa contribuição, os professores, ou seja, o que a gente chama da comunidade escolar. Só que a gente quer falar, a gente é uma comunidade escolar global, né, então a gente precisa se beneficiar dessa oportunidade única que a gente tem hoje com a internet, com a rapidez que a gente tem com contato com todas as culturas, e dessa forma fazer com que a gente desenvolva verdadeiramente competências e habilidades para que os cidadãos do futuro eles possam mudar, porque a gente sabe que hoje tem muita coisa errada. Se tem muita coisa errada, tem que mudar. E eu sei que é uma questão, às vezes, a gente pode falar, mas é uma inocência. Cara, então me chame de inocente, mas eu preciso contribuir minimamente para que a coisa mude. Maravilha. E é isso mesmo, né? A gente pensa no hoje e no futuro, mas o futuro um dia vai ser o hoje, né? Por exemplo, a mesma coisa que você vai economizar dinheiro, para comprar um negócio lá na frente. Mas é lá na frente, mas daqui a pouco o lá na frente está aqui, né? Então, essa criança, esse aluno, esse cidadão, ele tem 8 anos de idade hoje, mas daqui a 10 ele vai ser um adulto que já vai estar no mercado de trabalho. Ele é o líder do amanhã, ele é o líder do amanhã. Você quer um líder do amanhã igual os líderes de hoje ou igual os líderes de 50 anos, né? Assim, a gente está buscando os líderes do amanhã e, mais ainda, a gente está buscando que todo mundo possa também liderar, que todo mundo possa contribuir. Eu acho que as vozes, a questão assim, eu acho que a sociedade, ela deu pouca oportunidade para as muitas vozes que a gente tem. E cada vez mais a gente precisa que todas as vozes sejam ouvidas. Isso é incremental porque muitas vezes o próprio sistema ele é travado, né? E aí a gente precisa devagarzinho ir fazendo o que a gente pode fazer. Exatamente. Alex, muitíssimo obrigado. A gente não tem muito tempo hoje, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo esses programas todos da Macmillan, tá? Para você que quiser acessar. E é um assunto que eu ficaria aqui horas, porque eu adoro educação em si, e é bilinguismo, né? Já está na minha área ali, right up my alley. Muitíssimo obrigado. Volte sempre, está sempre convidado, remotamente, ou quando eu estiver aí, ou quando você estiver por aqui. A gente faz outro vídeo falando sobre outras coisas também, porque você é um cara inteligentíssimo, admiro muito, já te falei, e a gente vai se encontrar em breve. E você aqui, telespectador, inscrito no Tudo Num Só, muitas coisas boas estão chegando também, tá? Alex, dá um tchau pro pessoal e a gente se vê em breve.
Adir, ó, beijo grande, eu também te admiro demais, muito obrigado, assim, é um prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo, a gente poderia ficar horas conversando aqui, tudo de bom para você sempre, você merece tudo de melhor, e a quem está assistindo, meu muito obrigado, e fico muito feliz que você também está assistindo e tentando contribuir com a educação, seja professor, aluno, pai, tudo de bom para nós, a gente segue no nosso plano. Gente, um abraço. A gente se vê. Até mais. Tchau.